Sejam bem-vindos ao Papo Carioca Trekker, um novo programa em que nós traremos entrevistados famosos do universo Star Trek para você, Carioca Trekker. E hoje nós temos a presença ilustre de dois primeiros oficiais, ou pelo menos a voz de dois primeiros oficiais, William T. Riker e do Chakotay. Eu estou aqui com o dublador José Augusto Cedin. Muito obrigado pela presença, José. Obrigado por ter convidado. Ah, que bom. Então, olha só, o José, para quem não conhece, né? Deixa eu fazer uma apresentação aqui. O José Augusto Cedin é carioca, ator, dublador, desde 1991, trabalhando em diversos estúdios de filmagem e emprestando sua voz à versão brasileira de personagens de animação, séries e filmes. Desde 2003, ele atua também como diretor de dublagem de séries, com trabalhos importantes em séries premiadas do HBO, como Game of Thrones, primeira a quinta temporada, Girls, de primeira a terceira temporada, The Nest Rooms, The Boardwalk Empire, Luke e entre outras. No universo de Star Trek, como a gente já falou, né? Cedin foi a versão brasileira do nosso querido comandante William Riker, o ator, né, feito pelo ator Jonathan Frakes, em Star Trek A Nova Geração, do também comandante, primeiro oficial, Chakotay, do ator Roberto Bertrand, de Jornada nas Estrelas Voyager, e também na série Enterprise, como o Vulcano Soval, aquele vulcano que tirava o nosso querido capitão do Cérebro. E além de outros papéis, né, durante essas três séries, papéis menores do alienígena da vez. Então, sem delongas, vamos começar nossa entrevista. Cedin, lendo aqui seu perfil, podemos ver que trabalha atualmente como diretor de filmagem e acredito que muitos não conhecem essa função do diretor de filmagem. Explica para nós como é que faz o diretor de dublagem e se já pensou em ser diretor de dublagem de uma dessas novas séries de Star Trek que estão sendo produzidas agora. Bom, a função de diretor de dublagem é uma coisa importante para todo o processo de dublagem. Por quê? É o cara que conhece tudo o que tem que ser feito para a dublagem de um filme, de um episódio, de série. Ele que acompanha tudo. É ele que escolhe os atores, é ele que assiste o filme primeiro, marca o filme todo em pedacinhos de até 20 segundos, chamados no Rio de Janeiro de loops e em São Paulo chamado de anéis. Escala os atores para os personagens que estão ali no filme e acompanha as gravações. Ou seja, o diretor de dublagem ele tem que ter um mínimo de cultura, porque dúvidas acontecerão dentro do estúdio. Com certeza, com certeza. E sempre, inclusive por causa da língua portuguesa. A língua portuguesa, falada no Brasil e Portugal, a língua portuguesa em geral, ela é muito complicada. E não é todo mundo que sabe falar direito a língua portuguesa. Não estou falando de dicção, nem de sotaque, nada disso. Estou falando de escrever, porque nós pegamos um script já traduzido por um tradutor. O tradutor tem que conhecer muito bem, no caso do Star Trek, a língua inglesa. Além dos termos técnicos também, né? Sim, os termos técnicos, sim. Tanto que depois nós vamos falar nisso. Tivemos tradutoras, mais especificamente falando, que eram trackers. Então, nos ajudavam muito diretamente com relação aos termos técnicos e explicando, né, a estrutura da nave, sobre os alienígenas, vulcanos, klingons, coisa e tal. Mas, no caso, voltando ao diretor de dublagem. E o tradutor, ele sabe muito bem falar inglês, mas muitas vezes ele peca no português. Então, tempos de verbo,
de números e coisa e tal, de vez em quando a gente encontra uma coisa estranha, estranha, né? Estranha. Na hora que a gente fala, tem alguma coisa errada aqui. Além da própria atuação do ator em cena, né? Às vezes o verbo não bate com o que o cara está atuando na cena, né? Exatamente. Isso daí também é um outro problema, que vários tradutores não assistem o filme na hora de traduzir, mas isso é um problema à parte. A gente resolve dentro do estúdio, não tem problema nenhum. Os atores que são escalados são competentes, né? São vozes conhecidas do Brasil inteiro e ajudam bastante também por causa da sua experiência, da sua competência, né? Então, quando eu escalo um ator, eu já sei como vai ficar o produto final, tá? Eu já tenho noção e normalmente acontece. Então, eu uso o pessoal, tenho colegas muito talentosos, tanto no Rio quanto em São Paulo. Eu trabalho no Rio de Janeiro, fiz algumas pequenas coisas em São Paulo, dirigindo também, mas foram coisas específicas, não foi exatamente para dublagem, mas para vídeos institucionais. Eu sou ator, né? Também, né? Então, aliás, todo dublador é um ator, primeiramente, né? Tem que ser ator porque a dublagem é uma especialização do trabalho do ator. Então, inclusive, era uma grande dificuldade que eu tenho, que eu preciso muito da ajuda dos trackers, é porque vocês conhecem muito mais, apesar de eu ter vivido o comandante Riker e o comandante Chakotay, eu ter vivido os dois em suas respectivas séries, durante a série inteira, vocês sabem muito mais do que eu, que eu estava ali como um peão. Inclusive, o comandante Riker, ele é um peão, ele obedece ordens do Picard. Ele obedece ordens da frota estelar, né? Como o Chakotay também recebia ordens da Janeway. Da Janeway. Então, mas foram duas séries maravilhosas. O Mundo Tracker é maravilhoso. Eu descobri bem jovem, assistindo a série clássica, né? Quando eu comecei a dublar, eu até participei, fiz algumas participações. Legal. Na clássica também, mas bem pequenas, porque era gravado na VTI. Isso, antiga VTI. São Paulo, né? Exatamente. Não, VTI era no Rio. VTI no Rio. A outra que é como é que era? Esqueci o nome. AIC, que é de São Paulo. AIC era de São Paulo. A VTI era no... Beleza. Numa distribuição network. E como foi, então, já que você já começou a falar do Riker, do Chakotay, cara, são dois primeiros oficiais, duas personalidades importantes no universo Star Trek. Como foi interpretar eles, né? E qual a diferença básica entre cada um? O Riker, ele é mais, não digo nem autoritário, mas ele é mais contundente, né? É de ação. As ordens dele são ordens, realmente. Então eu coloquei nele uma voz mais autoritária, mais para baixo, mais no peito. No caso do Chakotay, ele é mais tranquilo, apesar de ser um Maquis, né? Ele é mais tranquilo. Gostava da Janeway, né? Sim, então, sim, tinha um carinho por ela. Isso, ele batia altos papos muito interessantes sobre o ser humano, a psicologia do ser humano. Então era um papo, era mais... É uma diferença, eu estou procurando palavras aqui. Então a voz, por exemplo, a interpretação que eu colocava no Chakotay era uma coisa um pouco mais tranquila, porque ele era firme no que ele estava falando. Sim. Então, quando ele falava com a Janeway era a capitã dele. Ele era o primeiro imediato, primeiro oficial. Mas ele respeitava a Janeway, mas ele tinha uma convicção, ele tinha uma maneira de falar específica. Isso. Perfeito. Diferente do Riker. O Riker já batia de frente lá com o Picard, mas ia muito na história do Picard também. O Riker se posicionava, né, de maneira... E tinha o Klingon,
também, eu esqueci o nome dele. Worf. Sr. Worf. Tinha o Sr. Worf, né, que tinha que falar pesado com aquele cara. Como é que ele vai falar leve com um Klingon? Não tem como. É isso aí, isso aí. Inclusive, tem uma... Eu não sei se você vai perguntar depois, mas eu acho que sim. Houve um fato que, no estúdio, nós ficamos preocupados. A VTI ficou preocupada, porque eu dublava o Riker e dublava o Chakotay, apesar de serem interpretações diferentes e colocações de voz diferentes. Mas o personagem Q, que aparece desde a clássica, apareceu na Nova Geração, apareceu na Voyager, apareceu em Deep Space Nine, apareceu, eu acho que apareceu na Enterprise também, não sei. Não, Enterprise não, mas... Ele é um ser, né? Ele Voyager, é um ser exatamente. Único. Deep Space Nine, Voyager, ele apareceu sim. Pois é. E teve um episódio na Voyager que ele trouxe o Riker. Sim. Então, eu não lembro, eu até procurei na internet agora para ver se eu localizava qual foi o episódio específico. Não achei. Talvez eu não tenha sabido procurar na internet. Mas eu me lembro que foi um problema lá no estúdio. Como é que a gente vai fazer se os dois conversarem? O filme ainda não tinha chegado, né? Então, quando chegou, nós tivemos a grata surpresa dos dois não se encontrarem e não falarem um com o outro. Exatamente. Então, nesse episódio, eu coloquei o Riker mais pesado ainda e o Chakotay mais leve ainda, para poder diferenciar bastante. Parece que é direitinho. É, isso aí. Justamente eu ia fazer essa pergunta, se você já tinha... Porque existe uma situação em que as séries foram muito próximas, né? Se você chegou a interpretar, sair de um estúdio, interpretar um e entrar no outro para fazer o outro. E justamente você acabou de falar essa situação legal de que se eles tivessem que realmente atuar junto, você ia conseguir fazer uma voz diferente, né? Que legal, muito bom mesmo. Eu já fiz em outras oportunidades, em outras produções audiovisuais, um cara falando com outro, que por acaso seria ele mesmo, né? Isso daí acontece de vez em quando em ficção científica, além do tempo, quinta dimensão, um negócio desse. Então, sempre acontece de vez em quando. E eu já fiz isso também, mas no caso de dois personagens diferentes, ainda bem que não aconteceu. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho do Soval, né, do Vulcano lá de Enterprise. Sim. Ele era um vulcano sem emoções, né? E como é que existe alguma preparação? Porque, na verdade, você teria que expurgar as emoções, né, da voz, né? O que eu acho uma coisa muito difícil, né? Existe uma preparação feita por um dublador para fazer esses tipos de personagem especial, e como foi fazer o Soval? No caso, a preparação que o dublador tem é na experiência dele como ator. Por isso, o dublador tem que ser ator. Porque é uma especialização do trabalho de ator. Você está atuando. Não é só colocar na voz. Não é como alguns chegam e falam assim o tempo todo, como se estivesse interpretando alguma coisa que não é uma interpretação. A voz sai do corpo inteiro. Então, vai depender muito do personagem, vai depender da cena, vai depender da situação. No caso do Soval, ele, por ser vulcano, ele não tenha emoções, mas ele não pode expor as emoções dele. Exatamente, ele reprime, né? Sim, e se você notar, o vulcano tem emoções, mas ele reprime, apenas isso. Lembra do Spock? Né? Perfeito. O Soval, ele tinha emoções, mas ele tinha que reprimir. Mas você não podia deixar ele como uma pedra, como uma parede, porque ele não era. Tanto que ele estava participando de uma produção audiovisual que tinha que interagir com pessoas que sentiam emoção. Foi uma experiência bem interessante, e é uma coisa que a gente experimenta o tempo todo na dublagem. Tá? São esses desafios. Legal. E nós temos que passar por desafios. E no caso do Soval, foi bom,
foi um exercício que de vez em quando eu tinha que me segurar, né? Porque eu queria... Eu, José Augusto Sendin, faria de uma maneira diferente, né? Eu tinha que fazer daquela maneira assim, direto e reto, falando simplesmente o que ele tinha que falar, e você tinha que entender daquela maneira, mesmo que ele quisesse falar de outra maneira. Era uma coisa bem só. Muito legal, muito legal. E a gente sabe que ficção científica é uma série complicada, né? E dá mais trabalho do que as outras séries comuns, principalmente devido aos diálogos longos, técnicos. Sabemos que não é comum nas outras séries, né? Sim, no caso da ficção científica sempre tem termos técnicos específicos. No caso de Star Trek, já tem os termos técnicos específicos, tanto que são praticamente os mesmos usados na nova geração, na clássica, na Voyager, na Enterprise, Deep Space Nine, em todas. São os mesmos termos técnicos, a não ser uma diferenciação específica das naves, dos tempos, do período da época. Mas uma coisa também muito complicada é você fazer um filme médico, sabe? Sim. É complicadíssimo. Os nomes que eles falam são complicadíssimos. Numa cirurgia, o médico fala vários nomes estranhíssimos, aplica não sei o que, coisa e tal, hidroxicloroquina, que agora está em moda, né? Aplica o hidroxicloroquina naquele cara ali. São termos também muito complicados. No caso do Star Trek, não foi tão complicado assim, porque particularmente, eu tinha uma grande curiosidade pelo mundo Star Trek, pelo mundo Trekker. E eu curtia aquilo ali. Eu curtia desde a época da clássica, com o Capitão Kirk, com o Spock, com o Uhura. Eu curtia aquilo ali tudo, eu não perdia gostava de ver. E aí, de repente, eu me vi participando de uma Starship, de uma nave espacial, e depois participando de outra nave espacial, e depois de outra. Quer dizer, eu participei do Star Trek com uma curiosidade que não era normal, que eu não tenho normalmente em outras produções audiovisuais. Foi um grande prazer mesmo ter participado disso, e aguardo novas oportunidades de continuar participando. Vamos falar aqui, porque eu tenho uma pergunta para você que eu não posso deixar de fazer essa pergunta, né? Nós sabemos que o comandante Riker, e agora capitão, né, retornou na nova série Star Trek Picard, sendo dublado pelo Luiz Antônio Lobuy, que é um cara sensacional lá de São Paulo, nota 10, fez o trabalho muito bem. Mas confesso que alguns fãs sentiram falta, né? E tanto de você quanto do Márcio Simões também como Picard, né? Nessas novas dublagens. Você pode nos contar como aconteceu essa situação? Os dubladores antigos chegaram a ser contactados? Qual a sua opinião sobre esse tema? Bom, eu acho que é um tema que demanda muito cuidado e muita diplomacia, né, para nos mantermos num padrão ético dentro da profissão. E essa é uma situação que sempre aconteceu com a dublagem. Ou seja, eu dublo um personagem, eu dublo um ator, mas aí aquele ator vai para São Paulo, um ator de lá, um dublador de lá vai dublá-lo, né? Dá dor de cotovelo? Dá, mas nós não somos donos de ninguém, muito menos de atores, do que a gente chama em dublagem de bonecos, né? No caso de Star Trek, quando eu estava dublando ainda a nova geração, apareceu um filme, eu creio que o nome seja Nemesis, eu não tenho certeza, sim, que apareceu dublado por pessoal de São Paulo. Sim, foi, né, o último filme da nova geração. Eu acho que sim. Eu, inclusive, mas ainda estávamos gravando a nova geração. Eu, inclusive, achei esse filme numa... Não era Lan House, não. Como é que tinha antigamente? Locadora. Locadora de vídeo. Locadora de vídeo. Não vamos calcular tempo aqui, não. Não. Olha as diretrizes temporais. Pois é.
Eu achei a fita cassete lá, né, a fita de vídeo VHS lá dessa daqui, e dublado. Eu falei, ué, não me lembro de ser dublado isso, eu peguei e fui assistir em casa. Pessoal de São Paulo, eu achei aquilo ali muito estranho, porque o doutor Vitor Berbara, dono da VTI, ele não permitia divisão de filmes, ainda mais a Paramount era específica da VTI. A Paramount era cliente exclusiva da VTI, praticamente. Sim, sim. E era a que distribuía o universo Star Trek. E aí eu levei a fita para ele e perguntei, doutor Vitor, como é que é isso daqui? Como é que você explica? Ele falou assim, isso daí é para home video. A gente deixou o pessoal de São Paulo gravar. Essa foi a resposta dele. Eu achei meio estranha. Eu achei muito estranha, mas não questionei mais, nem nada disso. Tá tranquilo. E a gente gravava para cinema e para televisão, né? E nisso nessa versão agora de Picard, escolheram o pessoal de São Paulo, eu acho que é questão de distribuidor, é questão do cliente, porque com certeza não é a Paramount que está distribuindo isso, senão ela seguiria uma lógica, um padrão. Apesar de que nos dias de hoje a gente é difícil. É complicado, né? Complicado, né? Muito complicado. Então, nesse caso específico, eu não sei, agora é conjectura, estou deduzindo. Será que tem a ver com o ator Patrick Stewart estar bem velho? Ele já tinha uma idade no Nova Geração, mas ele não aparentava. Ele agora aparenta ser bem mais velho. O Riker também deu uma envelhecida. Mas nós, dubladores, nós envelhecemos também. Né? Pois é, né? Eu estou até com uma barbinha estilo Riker aqui, né? Para comemorar o funcionamento e até para comemorar mesmo, ficar estilo Riker, mas não. Então, eu creio que não tenha sido isso, não. Realmente, o Carlos Campanile, o Campa, é uma pessoa maravilhosa, é um ator, um dublador incrível, gente finíssima. E ele fez o Scott, né? Você sabe que ele fez o Scott na versão original lá da AEC, lá de São Paulo. Pois é, né? Eu acho que sim. Não, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é um ótimo personagem, ele é um ótimo profissional, ele é um ótimo ator, é um ótimo dublador. O Lobui, eu não conheço ele pessoalmente, como eu conheço o Campa, mas também é um ótimo profissional, as dublagens dele são maravilhosas. Então, dor de cotovelo por eles estarem fazendo os personagens que nós fizemos originalmente aqui no Rio de Janeiro, tem, lógico que tem, né? É quando você vê aquela ex-namorada, aquela que participou da sua juventude, coisa e tal, sempre tem aquela dor de cotovelozinho, mas aquilo ali passou, aquilo ali já são outros tempos. Exatamente. Então, respeito o trabalho que eles estão fazendo, a série é muito maneira, muito maravilhosa. Muito bem feita e foi bem feito, né? Muito bem feita, muito bem feita. Apesar de eu achar que realmente tem algumas coisas fora que o Roddenberry não faria daquele jeito, mas estamos em outra época, em outro mundo, são outras pessoas mantendo esse mundo tracker dinâmico. E eu acho que é uma série maravilhosa e os colegas de São Paulo estão fazendo um ótimo trabalho. Que bom, isso aí. E vamos falar então agora sobre nós, fãs, né? Sabemos que no universo Star Trek eles são bem críticos e detalhistas, né? Sobre os seus personagens, como você já falou do conhecimento. Primeiro, como foi esse relacionamento? Afinal de contas, você acabou se relacionando com a série por um longo período, então teve um relacionamento também com os fãs, né? Qual foi a resposta deles ao seu trabalho? E aqui tem até, vou lembrar um fato, que em 2008 você teve aqui no Rio de Janeiro com um evento, né? Junto com a Marianja Cantu, um evento Star Trek. Como é que foi essa experiência? Olha, essa experiência foi uma coisa maravilhosa. Foi eu participo de vários eventos, né, que chamam para dubladores para falar dos seus personagens. Eu tenho vários por aí, depois, se houver tempo, que não é o caso aqui, falar dos personagens, mas vamos falar do Riker, do Chakotay, da minha participação no mundo Tracker, que é uma coisa maravilhosa.
Esse evento, especificamente, foi muito emocionante para mim, porque logo que eu cheguei ao evento, aí vieram, não, pô, José Augusto Sandin, aqui, o comandante Riker, coisa e tal, não sei o quê. Pô, fui muito bem recebido. Foi um tratamento muito carinhoso. Realmente foi muito agradável aquilo ali. Mas foi emocionante pelo seguinte, havia um tracker que era deficiente visual, tá? Então, inclusive me deram o uniforme do Riker para vestir, e eu vesti com orgulho aquilo ali, né? O pessoal tá vendo a imagem que eu tô postando aqui na gravação, tá vendo a imagem de você no palco com a Mariângela. Pois é, foi muito bom aquilo ali. Mas quando eu estava entrando, antes de entrar ali no salão, no auditório, onde ia ter a apresentação, tinha muita gente fora, né? E o pessoal querendo tirar. Acho que poucos tiraram foto, porque não tinha ainda negócio de celular e coisa e tal. E aí, acho que eu tinha celular, mas eram tijolões, sei lá, não sei. Mas aí queriam tirar foto e autógrafo e escreve isso daqui para mim, escreve, sem problema nenhum, sabe? Uma relação muito gostosa. E aí, esse tracker, que tinha deficiência visual, era cego, eu olhei assim, né, e me deu vontade de falar com ele como o comandante Riker. E aí eu perguntei, todos têm uma patente, né, no mundo tracker. Ele era um alferes, não lembro o nome dele, vou botar o nome de fictício aqui de Joaquim, eu não me lembro o nome dele, realmente, mas ele era o alferes. Eu falei, bom, alferes Joaquim, então tá bom. Eu cheguei perto dele, por trás dele assim, e falei, alferes Joaquim, você está sendo esperado na ponte da Enterprise. O comandante Riker falou. Ele virou devagarzinho assim, foi uma coisa emocionante, porque os olhos dele ficaram cheios de lágrima. Sim, imagino. Ele conhece o mundo tracker pela nossa voz. E, de repente, o comandante Riker estava falando com ele. E o que mais me surpreendeu é que ele não virou assim e falou, comandante Riker. Não, ele falou assim, José Augusto Sandin está aqui? Nossa. E aquilo ali me surpreendeu. Eu falei, caramba, eu pensei que ele fosse me ver como Riker, mas ele me viu como José Augusto Sandin. Quer dizer, foi uma surpresa, foi agradável demais. E eu me emociono quando eu lembro daquele momento ali. Realmente foi emocionante. Ele me deu um abraço, assim, apertado. Foi tão gostoso, foi tão gostoso. O mundo tracker, o universo tracker, é uma coisa maravilhosa, as pessoas são maravilhosas. Muitas coisas que nós temos hoje vieram do Roddenberry. Sim, sim. O comunicador, um dos primeiros celulares que nós tivemos no mundo foi o StarTAC. Foi baseado no comunicador, aquele 2 para subir. Não é? Exatamente. Eu ficava viajando o pessoal botando o dedo assim numa telinha e os comandos se movimentando, as luzinhas, os botões eram luzes. Nós temos o celular hoje, que é a mesma coisa isso. Eu estou esperando o teletransporte chegar. Eu vou dar altos valores por aí. Imagina, vai ser muito bom, né? Bom, então, para a gente finalizar aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para os fãs cariocas trackers, né? Nós estamos passando um momento difícil, né? Muitos confinados dentro de casa, né? Até para a própria segurança, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem aos fãs cariocas. Eu vou até repetir uma brincadeirinha que eu gravei ontem com uma cena do Capitão Riker. Eu tenho uma mensagem da Frota Estelar para vocês. Não saiam de casa. É por pouco tempo. E vamos nos encontrar onde ninguém jamais esteve. Perfeito. Nota 10, nota 10. Cara, eu só tenho a agradecer.
Foi muito bom ter a sua presença aqui nesse Papo Carioca Trekker. É uma honra mesmo, foi uma honra mesmo ter você aqui. Muito obrigado. Agradeço de todo o coração. E nosso grupo vai promover alguns eventos aqui no Rio de Janeiro. E eu vou fazer um convite, se você puder estar presente. Será uma honra tê-lo conosco num dos nossos eventos que a gente pretende fazer aí ao longo do ano, né? E muito obrigado em nome de todo o grupo Carioca Trekker. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, um grande abraço para vocês e continuo à disposição. Valeu. Grande abraço. Muito obrigado.